vulneráveis. E essa intolerância a que se referiu, essa raiva a que eu me referi, magoa muito o sentimento de diálogo e de confraternização e de fraternidade que nós temos que ter. Nós sabemos que essa intolerância se dirige aos mais vulneráveis. Por exemplo, religiões de matriz africana. Então, tem sido repetidas essas violações. Violações contra comunidade LGBT também tem sido objeto de intolerância, de repressão, além de outras categorias políticas. O próprio sentimento, a defesa da mulher tem sido muitas vezes desconstituído e violado por uma sociedade que é muito repressora e mais ainda. Então, essa intolerância, essa raiva, esse ódio que se estabeleceu recentemente, isso é muito ruim para o nosso país, que é conhecido internacionalmente como um país alegre, um país que tem um comportamento muito afetivo e afetuoso. De modo que o esforço que nós pudermos fazer para superar essa dificuldade, sem dúvida, deve ser feito. Quanto ao gráfico que mostrei, na verdade não era meu. Eu pedi emprestado ao senador Ronaldo Caiado, porque o senador mostrava as despesas aumentadas nos governos Lula e especialmente Dilma, e que essas despesas poderiam ser consideradas como dinheiro jogado fora, como verbas que foram dilapidadas, quando, na verdade, essas ditas pedaladas foram para atender obrigações não só de programas de pequeno agricultor, não, mas também de grande agricultor, como é o caso da questão do plano de safra, de produção de commodities. De modo que tenho a certeza de que Vossa Excelência entende que nós precisamos de mais investimentos. Precisamos de mais investimentos para poder o país crescer. Não é reduzindo investimentos que nós deixamos o país crescer. E se essas pedaladas, que não atentam contra a Constituição, o artigo 85 diz assim: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. Artigo 85. Quando não atenta a Constituição, se faz como se fez com Bill Clinton, que foi citado por Vossa Excelência, e que o Congresso americano disse: não, essa questão não justifica o afastamento do presidente dos Estados Unidos. Mas no que toca ao presidente Nixon, isso sim, a violação de sigilo eleitoral, a colocação de grampo no partido adversário, molestou de tal forma a consciência político-eleitoral dos Estados Unidos que o presidente Nixon teve que renunciar para não ser renunciado oficialmente. De modo que o que nós dizemos é que nós não podemos, no Brasil, aplicar uma coisa que seria a desproporção dos meios. Sublata causa, tolitur effectus. Uma frase que quer dizer, não tendo mais a causa, o efeito desaparece. Pelo que eu vi aqui, as consequências dessas irregularidades contábeis foram resolvidas, seja pelo próprio governo, dentro da anualidade, seja com a colaboração do Congresso, quando aprovou novas metas e novas dotações orçamentárias. Ora, não apenas sem dano. Então, se não houve dano, se tudo aquilo que foi produzido e que é considerado motivo para o impeachment foi consertado, se era consertável, então não há a gravidade que se pretende dar. Agora, aquilo que não pode ser consertado, que tem efeitos desastrosos irreversíveis, como é o caso do grampo que o Nixon colocou, aí sim pode fundamentar um processo de impeachment. De modo que, não apenas sem dano e removida a causa, desaparece o efeito. E nessas circunstâncias, nós podemos concluir que
o móvel do processo de impeachment atual, ele não tem densidade ofensiva bastante para ser considerado, como diz o nosso Constituinte, atentado contra a Constituição, atentar contra o Código de Contabilidade, atentar contra os lançamentos contábeis, não se constitui como atentado à Constituição. A Constituição guarda um tesouro muito maior do que apenas o cumprimento de metas fiscais ou de superávites primários. Por 1 minuto, Eduardo Amorim, seguinte a palavra a Vossa Excelência por 8 minutos. 2 minutos, presidente. Só entendi 2 minutos a réplica. Mas eu gastaria menos, com toda certeza. Senhor presidente, colegas senadores, convidados, não podemos menosprezar Dá para falar. de que chegamos até aqui pelo levantamento e pela detectação feita pelos técnicos do Banco Central, técnicos do TCU, Ministério Público